Olá, você que acompanha a programação da TVL, está começando mais uma edição do Resumo da Semana. As principais notícias da Câmara e de Blumenau você confere a partir de agora. Tramitando nas comissões permanentes da Casa o projeto de lei de autoria do vereador Aldemar Becker, que dispõe sobre a celebração de convênio privado para investimento na promoção da saúde mental e emocional de crianças e adolescentes na rede pública de ensino em Blumenau. A matéria, depois de passar pelas comissões, vai a plenário para votação. Agora você acompanha os destaques da reunião da CCJ e também da Comissão de Finanças. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça pautou para análise na reunião realizada nesta terça-feira 11 proposições. Uma matéria ficou pendente, outro projeto foi encaminhado ao arquivo e os demais receberam parecer favorável. Destaque para a proposta do Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da administração direta no município de Blumenau. Essa abertura de crédito ela é justamente um remanejamento do orçamento, ou seja, faz a abertura de um novo crédito complementar orçamentário, importante a gente frisar isso, nós estamos falando de orçamento, e que dá a possibilidade de a Prefeitura se ajustar diante de qualquer imprevisto que acontece que não foi previamente colocado no orçamento, como a gente tem a oportunidade agora nesse orçamento para 2021. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, também passou pela análise da CCJ. Esse projeto ele trata sobre o orçamento da Prefeitura de Blumenau para o ano de 2021. Ele deu entrada na casa neste momento, passando pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora ele será analisado pela Comissão de Finanças e após essa análise terá um prazo de 20 dias úteis para que qualquer um dos 15 vereadores possam fazer emendas a esse orçamento, né, que será o balizamento das contas da Prefeitura para o ano de 2021. Então, ele deu esse primeiro passo agora aqui na Casa Legislativa, passando pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o esboço do que a Prefeitura pode utilizar o recurso público para o ano de 2021. Então é muito importante essa análise criteriosa dos vereadores com relação ao orçamento, para que se possa, nesse momento, né, fazer qualquer ajuste ou análise mais específica, como eu disse, de suma importância para a continuidade da gestão pública em Blumenau para 2021. Na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram 2 emendas e 4 projetos de lei. O projeto com as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 chegou na Comissão de Finanças. É a lei que determina o orçamento do ano que o Executivo pode estar gastando. Ela chegou agora na nossa comissão, estaremos fazendo uma análise, talvez fazendo algumas emendas para poder também contemplar algumas questões que de repente não estejam sendo contempladas nessa lei que veio do Executivo, mas ela fica ali conosco para nós fazermos todas as análises financeiras, o gasto que vai ter em todas as pastas e em todos os setores e como vai ser feito. Dentro dessa condição, se nós entendermos que existe a possibilidade de estar remanejando alguma verba de uma situação para outra, nós estaremos fazendo, até porque o nosso objetivo é esse, atender ao interesse da nossa comunidade. No próximo dia 6 de maio, termina o prazo para fazer o título de eleitor, mudar o local de votação ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. Como o atendimento presencial nos cartórios está suspenso, para contribuir com as medidas de isolamento social devido à pandemia do coronavírus, o eleitor deve realizar todo o procedimento pela internet, através do site do TRE. O vereador chama a atenção da comunidade sobre os direitos dos consumidores que estão garantidos mesmo em época de pandemia. Neste momento de pandemia e legislações restritivas que passamos de atendimento no comércio e serviços, é natural surgirem muitas dúvidas sobre o direito dos consumidores.
O vereador Alexandre Caminha, que é advogado e especialista em direito do consumidor, tem procurado alertar a comunidade sobre abusos e adequações. Enquanto vereador, me vejo na obrigação de estar passando essa informação a essas pessoas, né? Os consumidores continuam tendo seus direitos resguardados, muito embora estejam em quarentena. Nós, enquanto vereadores, ficamos em quarentena durante um período em casa, estão aos poucos retornando, né, retomando as atividades, muito embora eu tenha um pensamento, né, meu, de que nós ainda devamos prorrogar um pouco mais essa possibilidade. Se você pode ficar em casa, procure ficar em casa. Quando sair de casa, use a máscara obrigatoriamente, porque você evita com que a outra pessoa possa receber esse vírus de você. Então, para a gente, tudo isso é novo, não só para nós, como para todo mundo, né? O mundo inteiro vai ter que se readequar a muitas coisas. Em cima disso, a questão dos direitos dos consumidores é algo que a gente também teve que fazer algumas adequações. Eu comprei um pacote para a Europa e como é que eu vou viajar para a Europa se lá está todo mundo infectado? Lá no começo tinha um procedimento que era um procedimento padrão, né? Devolvia para o consumidor, porque nós estamos, né, numa pandemia, então essa relação de saúde dá o direito ao consumidor. Por um outro lado, a gente também tem que olhar o lado da empresa, que ela deixa, né, vai ter que devolver um montante grande, e em cima disso fez-se um decreto, e esse decreto é o que está sendo hoje regulamentado no que diz respeito às passagens aéreas. O consumidor tem até 12 meses para remarcar essa passagem e a empresa tem até 12 meses para devolver esse dinheiro para o consumidor. O problema é, o consumidor vai conseguir viajar daqui a 2 meses? Ele vai ter férias novamente na sua empresa? Ou então ele vai ter, né, a condição financeira daqui a 2 meses para estar viajando? Não se sabe, né? Então, ficou algo muito confuso e eu continuo dizendo da mesma forma, né? Uma questão é um decreto. Um decreto não é uma lei. O que prevalece é o Código de Defesa do Consumidor. Entendo que o consumidor tem sim o seu direito resguardado, ele não pode pagar multa e o decreto diz que ele tem que pagar multa por isso. E não foi ele que deu causa, né? Então, assim, tem vários direitos que a gente tem buscado aqui algumas informações para poder passar para a comunidade. A academia, que ele deixou de fazer durante seus 30 dias de quarentena, é um acordo entre eles. Pode ser feito isso, de repente, para o próximo final de ano, ou dividido entre todos os meses, né? Diminuir um valorzinho, né, dessa mensalidade que ele não utilizou. As escolas particulares, por exemplo, ou as escolas públicas, não estão usando o ar-condicionado, né? A pública não paga nada, mas o particular está pagando, né, por isso. Existiu, né, uma diminuição de custo por parte da empresa, isso deve ser repassado ao consumidor. Como que vai ser repassado? Olha, nós vamos fazer um abatimento proporcional da sua parcela, nós vamos diminuir um pouco o valor dessa mensalidade, ou nós vamos abater para frente, ou algo assim. Mas, por um outro lado, a escola também pode usar da prerrogativa dos 30 dias de férias coletivas, né? As férias escolares, na verdade. As férias escolares, o ar-condicionado também não está funcionando. E se a gente for avaliar, quando a gente compra o serviço de uma rede privada de escola, você paga pelo ano inteiro e a gente divide durante 12 meses. O que precisa ser mantido é a grade curricular, e isso é obrigação. Se ele não cumprir com a grade curricular, aí sim existe obrigação de devolver dinheiro e assim por diante. Mas, se existir algum tipo de abatimento no negócio, seja pelo ar-condicionado, seja por aquele prestador de serviço que ele deixou de executar, deve-se ter, sim, né, uma conversa entre as partes para um bom desconto. Minha carteira de habilitação venceu. Eu posso andar de carro? Não posso? Enquanto estivermos em pandemia, enquanto estivermos sob decreto do governador do estado de Santa Catarina ou um decreto municipal, esses prazos são suspensos. O que significa o suspenso? Lá no dia 18 de março, o governador fez o decreto suspendendo algumas atividades. Se a carteira venceu no dia 28 de março, ele tem 10 dias a partir da hora que voltar o decreto. Ele terá mais 10 dias de utilização da sua carteira de habilitação, porque esse prazo ficou interrompido. Isso é muito importante, seja a carteira de habilitação, seja o documento do veículo, né? São obrigações que você não tem como fazer, porque você não tem como ir até o órgão. Hoje já faz-se muita coisa pela internet? Sim, se faz muita coisa pela internet, mas algumas não, como, por exemplo, a foto da habilitação. Porque isso é uma situação que surgiu recentemente para a gente e a gente tem orientado as pessoas nesse sentido. Eu assinei o pacote de futebol. Esse pacote de futebol não está existindo, né?
Qual é que é o prejuízo? O prejuízo do consumidor de não estar vendo o que ele pagou, né? Ele pagou por um serviço, o serviço não está sendo executado. Também é uma oportunidade que ele tem, tanto de cancelar o serviço, quanto de pedir um abatimento proporcional nas próximas parcelas. De novo, sempre acordo entre as partes. A legislação tem a previsão, sim, de dar o direito ao consumidor, mas hoje a gente vive um momento diferenciado. Uma situação é um exemplo da minha casa cortar o sinal. Lá do direito do consumidor antes de Covid. Cortou o sinal, passou um ônibus lá e ficou 15 dias sem internet. Esses 15 dias o consumidor tem o direito dele do abatimento. Ele ficou hoje 30 dias sem o serviço de futebol. Mas não foi só por culpa do consumidor e também não foi por culpa da empresa. Então, por isso que é importante ter, né, um equilíbrio entre essas partes. Meu carro tinha garantia até o dia 20 de março. Como vai ficar? É a mesma situação da carteira de habilitação. Vai ficar suspenso, quando retornar ele vai ter direito a mais 10 dias ou 20, conforme for a situação daquela garantia que ele tem. Ele não vai perder a garantia do carro, ele não vai perder a garantia do produto que ele comprou, seja um telefone celular, enfim, né? Porque ele não vai conseguir encaminhar para assistência técnica. Aos poucos as coisas estão retornando e quando as coisas retornam, seja ela pública, seja ela privada, seja ela, né? Aí retoma-se os prazos no que diz respeito à suspensão que foi dada em função de um decreto, seja municipal, seja estadual, seja federal. Nós tivemos um boom lá no início, né? Onde as pessoas abusaram no álcool gel, abusaram, né, em vários produtos como a máscara, a própria máscara, né, a luva, né, acabaram tendo valores exorbitantes. O que a gente orienta é que você possa guardar isso como prova, seja a água que aumentou, seja o leite que aumentou, seja a carne que aumentou abusivamente, porque até então, na teoria, não existiu nenhum prejuízo desse fornecedor, a não ser que ele comprove. Poxa, olha, eu não pude fazer a entrega, eu tive que fazer uma entrega pelo Sedex, isso teve um custo adicional, por isso aumentou. Agora, ele tem um estoque guardado e abusar na venda do álcool gel, você vai caracterizar isso através de uma foto. Hoje todo mundo tem um aparelho celular. Tira uma foto, manda para o WhatsApp do Procon, que é o 999200083. 999200083. Esse é o WhatsApp do Procon. Você vai produzir a prova, deixar essa guardada e lá na frente, quando você constatar que esse preço voltou ao normal, está mais do que caracterizado um aumento abusivo. Cabe à empresa informar, né? Olha, poxa, eu tive realmente um custeio maior para isso. Se ela não teve, é multa. É penalidade prevista pelo Código de Defesa do Consumidor até o fechamento daquela empresa. O vereador Alexandre Caminha adiantou que a partir desta pandemia viveremos novos tempos e a sociedade terá que ficar atenta e se adaptar para este novo momento. Nós ainda vamos passar por alguns momentos no que diz respeito à questão do Covid. Não vai terminar de hoje para amanhã, libera o comércio está todo mundo liberado para sair. Hoje as pessoas têm medo de ir num restaurante. Elas têm medo de sair para comer num restaurante, que era algo que era corriqueiro. E daí quem perde tudo isso? É o consumidor que não está indo no restaurante, é o dono do restaurante que não está recebendo dinheiro e assim por diante. Por isso a gente precisa buscar aí as alternativas, seja venda pela internet ou algo assim. Todo mundo vai ter que se reinventar. E é isso que a gente precisa aprender com essa pandemia. Lá, os países asiáticos já fazem uso de máscara há muito tempo. Hoje, para eles, já é padrão de muito tempo. O cara está gripado, ele vai estar de máscara. Coisa que, para a gente, precisou de uma lei para obrigar nós a estarmos de máscara. Parece ridículo isso, mas é uma realidade. O brasileiro ainda não passou por isso, mas eu tenho certeza que daqui por diante nós vamos viver um novo momento para a história do Brasil, para a história de cada um que está vivendo esse momento no dia de hoje. Agora você vai assistir o resumo da sessão ordinária, realizada na terça-feira. A Câmara de Vereadores aprovou 5 projetos de lei, 2 projetos de resolução em redação final, além de 3 propostas em segunda votação. Um dos projetos de lei de autoria do Executivo tramitou em regime urgentíssimo e foi votado em plenário após análise das comissões permanentes da Casa. O prefeito encaminhou esse projeto para que nós pudéssemos sair de uma secretaria, da Secretaria de Obras, R$200 mil, para que transferir para a Secretaria da Educação. Então, claro que existe sempre uma discussão, até porque existe o projeto aqui nesta casa aprovado de empréstimo, para que nós possamos ter um grande percentual de ruas sendo contemplados
pelo projeto Mutirão, juntamente com os moradores. Em nenhum momento essas ruas vão ser prejudicadas em função dessa transferência de R$200 mil, e por isso nós estamos continuando, pedindo para que o prefeito municipal possa realmente efetivar essas obras importantes, onde que o morador está pagando 40% e a prefeitura 60%, e essa transferência nesse momento é necessária para que, no momento que a Secretaria da Educação se encontra, ela precisa desses recursos. Então, nós estamos transferindo, o município está transferindo da Secretaria de Obras para a Secretaria de Educação nesse momento, onde praticamente é um recurso inferior, mas precisa para que a Secretaria da Educação possa continuar se mantendo. Além dos projetos e requerimentos, a Câmara aprovou 2 moções de louvor e moção de apelo encaminhada ao governador Carlos Moisés para que flexibilize a abertura das empresas e clubes destinados à prática de lazer. Essa moção de apelo é que o governador, o mais rápido possível, se dia 1º agora me parece que tem uma reunião com a Federação Catarinense, da possibilidade de liberar o futebol para os treinos, que também libere o futebol já de imediato para os clubes amadores, o soccer em Blumenau e região, as quadras de futebol, que precisam urgentemente ser liberadas para que possam voltar à prática do futebol, é lógico, com o sistema de segurança, todo mundo com máscara, todo mundo adequado, porque hoje, ontem foi liberado para a possibilidade, só um pequeno exemplo, o basquete. O basquete foi liberado, que pode ser jogar basquete, 4, 5 pessoas. Mas o basquete é inviável, não existe o contato existe no basquete. Então, vai ter o contato. E o futebol também teoricamente vai ter o contato. Então, que libere o mais urgente possível, que esses empresários goianienses não estão aguentando mais. Uma boa parte desse soccer, alguns são alugados, o aluguel é caríssimo, e as patotas que jogam não contribuem porque não estão jogando, e de que maneira que o cidadão comerciante que tem locado vai pagar o aluguel. Então está uma quebradeira geral, está todo mundo berrando. Tem um grupo de mais de 30 soccer na nossa região aqui que está se mobilizando com vereadores de Joinville, com deputados, para que o mais rápido possível voltem a trabalhar, mas dentro da segurança, é isso que eles querem. A bancada do DEM encaminhou moção de apelo ao Congresso Nacional para que tome medidas necessárias e direcione todo o recurso referente ao fundo eleitoral e ao fundo partidário para o Ministério da Saúde no combate à Covid-19. Uma moção proposta pela bancada do Democratas aqui de Blumenau, por mim e pelo vereador Becker, para que o Congresso Nacional coloque em votação, enfim, ele faça toda a articulação para destinar todo o valor do fundo partidário e também do fundo eleitoral para o enfrentamento da Covid-19 no nosso país. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, um dos piores momentos do nosso país, e não somente do nosso país, quem sabe de todo mundo, e nós precisamos inverter essa ordem de prioridade no nosso país, que infelizmente ao longo dos anos está destinando muito dinheiro para coisas que não são necessárias, né? Porque eu acho que os políticos, nós políticos, nós podemos perfeitamente em nossas campanhas utilizar de recurso próprio, assim como as pessoas que não estão ainda na política também podem fazer da mesma forma. E esse valor do fundo eleitoral e também do fundo partidário vamos destinar para o enfrentamento da Covid-19. Esse é o nosso pedido através dessa moção ao Congresso Nacional. Neste momento de enfrentamento do coronavírus, o vereador Adriano Pereira destaca a importância do cuidado com as pessoas e de cumprir as exigências dos órgãos de saúde, como o uso de máscara e distanciamento social. Na Câmara de Vereadores, praticamente nada parou, né? Pelo contrário, a gente teve aí um bom período, inclusive, tocando normalmente as nossas sessões de forma remota. Tivemos as nossas votações de forma remota, aprovação de projetos, encaminhamentos, inclusive importantes relacionados ao Covid-19, entre eles as questões de decreto de calamidade que passaram por aqui, as questões a criação do fundo de combate à pandemia aqui no município, onde foi inclusive destinado valores de economias feitas por todos os vereadores desta casa, né, no total de inicialmente de R$1 milhão, né, fora o que
já tem sido passado também da questão do duodécimo. Além disso, também houve aí a decisão de se cortar uma porcentagem do nosso próprio salário. Além disso, não tenho dúvida que cada vereador tem feito a sua ação social, seu trabalho social junto às suas comunidades, junto às suas bases, enfim, né? Porque é óbvio que se tiver um vizinho passando dificuldade, um familiar passando dificuldade, alguém, né, numa situação difícil nesse momento, que eu não vou deixar de estender a mão, e acho que nenhum ser humano vai deixar de fazer isso. Eu acho que é tempo de a gente unir esforços de solidariedade, de união, e cada um fazer um pouquinho. Se eu sei de alguém que está acamado, que está doente, que está passando por dificuldade, é um vizinho, é um amigo, seja onde for, né? Quem pode menos, ajuda menos. Quem pode mais, ajuda mais. O importante é que todos façam isso. A gente, inclusive, criou uma campanha de solidariedade junto com a nossa equipe. A gente conseguiu ajudar pessoas também dessa forma, né? Enfim, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, a gente organizou entre nós, né, entre nós, uma campanha de solidariedade. Conseguimos ajudar algumas famílias também. E isso é importante, né? Nós estamos na torcida de que se encontre logo a vacina para essa doença. É importante que as pessoas tenham consciência da prevenção, o álcool gel, o uso da máscara é fundamental, né? O isolamento social é importante porque a gente sabe que o que está acontecendo já em alguns municípios do Brasil, em alguns estados, onde já superlotou, né, os hospitais, né, os atendimentos, né, e aí o que vai acontecer? Quando isso, a gente não quer que isso aconteça aqui, na nossa região e no nosso município. De não ter mais leito de UTI vago, de não ter mais, né, opções para as pessoas poderem ter à sua disposição respirador, enfim, é isso que a gente não quer. Por isso, quando a gente fala que é importante todos fazer a sua parte, e infelizmente ainda tem pessoas que não têm essa consciência, eu não vou usar máscara, não sei o quê, enfim, né, foi muito triste aquele episódio ali que repercutiu nacionalmente envolvendo o shopping center aqui no Blumenau, como é muito triste ver pessoas no dia a dia, né, aí aglomerando-se, enfim, e fazendo aquilo que não está sendo recomendado pelas autoridades da saúde pública, Organização Mundial da Saúde, os médicos, os especialistas. Se a gente não der atenção para quem entende do assunto, vamos dar atenção para quem? Então tem todas essas situações. Nós voltamos ao normal já aqui nos trabalhos do gabinete, do mandato, estamos atendendo a comunidade, muitas demandas para orientar as pessoas onde elas podem buscar assistência social, muitas demandas nessa área da assistência social a gente tem encaminhado, a orientação com relação à questão do auxílio emergencial do governo. As demandas do dia a dia da comunidade não param, porque continua tendo problemas nas ruas, problemas que as equipes de plantão da Secretaria de Serviços Urbanos ou do SAMAI, enfim, das secretarias afins, continuam tendo que dar conta dessa demanda, e a gente continua fazendo esses encaminhamentos das diversas ruas, dos diversos bairros da nossa comunidade. Quer dizer, toda essa rotina continua normal. E as nossas sessões agora voltaram, inclusive, de forma presencial, onde a gente tem mantido o distanciamento um dos outros aqui, mas tem feito as sessões normais aqui, as comissões, todo o nosso trabalho normal, usando máscara, cuidando aqui, enfim, e dando sequência ao nosso trabalho. O resumo da semana volta em instantes. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. A Prefeitura de Blumenau alterou o decreto que orienta o uso obrigatório de máscara para todos os blumenauenses que saírem de casa. Agora, o novo decreto libera do uso obrigatório de máscara crianças menores de 2 anos, pessoas com problemas respiratórios e pessoas incapacitadas ou incapazes de remover a máscara sem a assistência. Vereador visita a escola da rede estadual em obras de manutenção. Pelo menos 12 escolas da rede estadual de ensino estão com obras de manutenção em andamento ou já concluídas. No início da semana, o vereador Gilson de Souza, acompanhado do coordenador regional de educação, professor Osvaldo da Silva Sobrinho, visitaram 3 educandários.
A empreiteira responsável pelos serviços está fazendo reparos na estrutura, troca de telhado, pisos, pintura, reforma de banheiros, instalação elétrica e obras do prédio. A Áurea Perpétua Gomes, a gente está dando uma geral no telhado, porque nós iniciamos lá, na verdade, para tirar algumas goteiras. Mas aí quando a gente se depara com as goteiras, a gente começa a mexer e começam a aparecer madeiras podres, etc. Então, resumindo, a gente já fez uma manutenção geral no telhado lá e também umas colunas que estavam aparecendo alguns ferros, também a gente já fez uma geral, e umas pinturas que estavam meio feias lá, a gente está fazendo isso como manutenção, vamos dizer que é emergencial, lá no Áurea Perpétua Gomes. E a outra escola, Christoph Augenstein, nós fizemos a reforma do piso da sala dos professores, que estava rachado, estava soltando, e fizemos a reforma de banheiros. E aqui no Elza Pacheco Vitor Ehring, nós fizemos toda uma reforma, vamos dizer, na sala para colocar o pessoal da atendimento pedagógico, secretaria do Elza Pacheco e a sala da direção do Elza Pacheco, como também fizemos uma manutenção na sala dos professores com divisórias, móveis novos para a sala dos professores, computadores novos, e fizemos uma porta de vidro também na entrada da escola Vitor Ehring. As diretoras das escolas visitadas falaram da necessidade da manutenção e das obras que já foram executadas, além do mobiliário entregue na escola professora Elza Pacheco, onde estudam cerca de 600 alunos do ensino médio. Foi ampliada a secretaria da Escola Elza Pacheco e a direção da Escola Elza Pacheco, que vai possibilitar que a gente possa atender muito melhor a comunidade escolar e os alunos na rotina diária de atendimento educacional. Eu percebi que, além das reformas, a escola ganhou computadores, alguns móveis. Nós ganhamos estofados, armários, mesas, computadores da Secretaria de Estado da Educação, o que vai fazer com que o ensino ele se torne um ensino com maior qualidade. Porque chovia dentro das salas de aula, chovia nos ambientes escolares, e também pelo fato de a madeira do telhado estar muito velha e colocava em risco tanto alunos como funcionários da escola. Então, houve a necessidade dessa intervenção do Estado para fazer essa manutenção de emergência, e que para nós, graças a Deus, ela está acontecendo. Ainda não está pronta, mas está acontecendo. Toda melhoria na infraestrutura da escola ela vem para contribuir com a aprendizagem dos alunos. Então, nós só temos que agradecer ao governo do estado e o apoio dos vereadores, que aqui também se fizeram presente, e agradecer a melhoria que foi feita na sala dos professores e também nos banheiros, tanto no feminino quanto no masculino. Agora uma escola de praticamente 300 alunos, né? 300 alunos e mais 25 da rede municipal, que a gente atende uma turma de pré-escolar, a gente chama aqui, né, do CI José Dickmann. Então a gente também, como a comunidade aqui sentia a necessidade e a distância, e nós tínhamos uma sala disponível, a gente então também emprestou essa sala para o José Dickmann atender essas crianças. O deputado estadual Ricardo Alba acompanhou a visita em 2 escolas. O parlamentar afirmou ser uma oportunidade para fiscalizar as obras e o uso do dinheiro público. A gente acompanha o emprego do recurso público aqui na base, nas escolas, no fortalecimento da educação pública de qualidade. A gente está fazendo uma visita acompanhando o gerente regional de educação nas escolas, acompanhando as reformas agora aqui na Christoph Augenstein, acompanhando a diretora, as obras, mas também tem na Elza Pacheco, no Vitor Ehring e outras escolas também aqui do município e da região que estão tendo esse reparo necessário e esse aporte de recursos do governo do estado. Experiente no ambiente escolar, o professor Gilson de Souza destacou os inúmeros pedidos encaminhados ao governo estadual e a manutenção em curso, obras que estão sendo fiscalizadas pelo vereador. Nós viemos aqui nessas 3 escolas, né? Porque não dá para ir em todas durante uma tarde inteira, mas são várias escolas, é um conjunto de várias escolas que nós já faz uns 1 ano, 6 meses que a gente já vem pedindo a melhoria na manutenção das escolas, né? E não tinha esse contrato, agora sim tem um contrato, tem uma empresa que faz esta manutenção, então nós já passamos aqui em 3 escolas, como vocês podem ver, mas tem várias escolas que estão em contato já de reformas, né? De
melhorias e outras que vão estar, ao passar do tempo, também vão começar a ter as melhorias. Que é a questão da manutenção, que nós batemos tanto. Então, nós estamos aqui, cobramos isso no passado e agora estamos aqui fiscalizando para ver a execução destas melhorias, melhorias que são feitas por parte do governo do estado nas escolas estaduais. O resumo da semana volta daqui a pouco. Fique ligado. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A Defesa Civil de Blumenau alerta sobre o período de estiagem que acontece no estado. Com a diminuição das chuvas e vegetação seca, facilita a propagação do fogo. A população precisa estar atenta aos diversos incêndios que podem ser iniciados por falta de atenção. Segundo a EPAGRE e a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, esta é considerada a estiagem mais severa dos últimos anos, com situações semelhantes às que aconteceram em 1978 e 2006. Entre os dias 1º e 27 de abril, o 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Blumenau registrou 39 casos de incêndios florestais no município. Agora você assiste o resumo da sessão ordinária, realizada na última quinta-feira. A Câmara de Vereadores aprovou na reunião ordinária desta quinta-feira 4 projetos de lei em redação final, uma proposta de lei e 3 projetos de decreto legislativo. Destaque para o projeto encaminhado pelo Executivo Municipal, que concede auxílio financeiro aos 4 hospitais da cidade, no montante de R$ 1.900.000 para custear parte das despesas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. O Legislativo contribuiu com o repasse de R$ 1 milhão. No Hospital Santa Catarina, o Hospital Santa Isabel e o Misericórdia da Vila Itopava. E como você bem me disse, a Câmara de Vereadores protagonista nesse processo também, destinando R$ 1 milhão das receitas próprias para o fundo, também contribui com a saúde do município de Blumenau. E eu não tenho dúvidas que esses recursos vêm em boa hora para os 4 hospitais da nossa cidade, porque são recursos essenciais na compra de EPIs, de materiais, de medicamentos, da contratação de novos profissionais de saúde. Enfim, parabéns ao prefeito Mário e a todos os vereadores que votaram de forma favorável. O vereador Almir Vieira, primeiro secretário da mesa diretora, comentou sobre o repasse antecipado da Câmara no valor de R$ 1 milhão ao Fundo Municipal de Combate à Covid-19. Blumenau foi pioneira, né? Várias câmaras de Santa Catarina e do Brasil fizeram o seu papel de estar doando, ou liberando verba das câmaras, mas Blumenau já tinha um fundo, nós aqui da Câmara de Vereadores já tínhamos um fundo guardado. Então, de bate pronto, nós da mesa diretora e todos os vereadores já assinamos a liberação de R$ 1 milhão. Não é os repasses ainda do 10º que vão acontecer durante o ano. A verba que nós tínhamos aqui já foi liberada de bate-pronto, R$ 1 milhão. É uma verba que estava no fundo para aquisição da Câmara de Vereadores, da nova Câmara de Vereadores no caso, Então isso significa aí que esse dinheiro agora vai ser liberado para os hospitais, para todas as frentes, já está preparado, para o combate do Covid. Nos pronunciamentos, o líder do governo na Câmara, vereador Alexandre Matias, insistiu para que a população tome cuidado e se proteja do coronavírus. Nós temos que tomar todo o cuidado possível e imaginável com relação ao coronavírus. Por isso é importante nós salientarmos, frisarmos a importância do uso da máscara, essa barreira física para a proliferação do coronavírus aqui na nossa cidade. Então, se você precisa efetivamente sair de casa, não saia sem usar a sua máscara e, se não precisar, por favor, mantenha o isolamento social.
Zeca Bombeiro fez críticas ao governo do estado e destacou a CPI instalada pela Assembleia Legislativa que apura os gastos com a compra de respiradores. Primeiramente foi o hospital de campanha, né? 76 milhões, né? Olha só o absurdo que o nosso governador Carlos Moisés gastou, iria gastar. Se não fosse o embargo judicial, ele estaria gastado, estaria torrado esse dinheiro, sendo que muitos estados e governo federal fizeram muito mais por muito menos, certo? E depois também agora os respiradores, né? 33 milhões. Ele me coloca uma moça para a rua dizendo que ela é responsável. Foi ele que assinou, gente. Foi o senhor que assinou, governador. É vexatório. Realmente o povo de Santa Catarina merece respeito com o nosso dinheiro, certo? É dinheiro do povo, governador. Então, não é só vir falar, é vir agora cobrar esclarecimentos. Ainda bem que a CPI foi aprovada pela Assembleia Legislativa e temos que apurar e investigar os fatos e levar até a última consequência, se preciso for. O Dia do Trabalho, celebrado nesta sexta-feira, 1º de maio, foi lembrado na fala da maioria dos vereadores. Aldemar Becker parabenizou os trabalhadores pela luta e a contribuição com o país. Eu quero cumprimentar a cada um de vocês que nos assiste. Dou os parabéns a você, trabalhador, pelo seu dia. São pessoas que fazem o nosso país crescer, fazem a nossa cidade crescer. São pessoas que constroem a nossa cidade, constroem a nossa nação. São homens que desde catador de lixo, desde material reciclado, até os últimos homens, administradores, são pessoas que realmente trabalham em prol do nosso progresso. Então nada mais justo que o vereador Becker desejar a você, trabalhador, meus parabéns pelo seu grande dia, Dia do Trabalho. Parabéns a você e dizer que o gabinete do vereador Becker está aí para ouvir a comunidade e fazer aquilo que ela precisa de verdade. Trabalharmos juntos e nós juntos somos fortes e unidos somos vencedores. Parabéns, trabalhadores. O vereador acompanha o andamento das obras na construção de uma rotatória no bairro Itopavazinha. Seguem os trabalhos para a implantação de uma rotatória no entroncamento das ruas Frederico Ienzio e Professor Jacob Inachen, no bairro Itopavazinha. O local, próximo a um casarão centenário, fica em uma curva, onde, segundo moradores, acontecem muitos acidentes. Isso aqui a gente já vem reivindicando há tempo isso aqui, né? Olha, muito acidente acontece aqui, então a gente queria que, olha, o melhor, o mais rápido que acontecesse isso aí, para arrumar essa rotatória aí, né? Para evitar um pouco esses acidentes, né? É de manhã, é de noite, acidente direto aí. O que essa obra aqui vai representar depois de concluída? Com certeza, isso aqui só vai ajudar, né? Só vai ajudar a trazer bastante, evitar os acidentes, só vai trazer mais passagem, melhor para mais segurança, mais tranquilidade para a saída tudo aqui, ó. De uns tempos para cá, já alguns anos para cá, já tem notado uma grande dificuldade de locomoção dos automóveis, né, da região. E então a gente resolveu até fazer um abaixo-assinado para a gente conseguisse melhorar isso aí. Até que, enfim, depois de tanto lutar, nós conseguimos alguma coisa. Isso é muito bom para a comunidade e é bom para o trânsito da Itopavazinha também. A obra, aos poucos, vai ganhando contornos. Esse outro morador destaca a necessidade da rotatória e fala do movimento de veículos e pedestres no local. Principalmente nas horas do pega, né? Aí o pessoal é bastante difícil, principalmente aqui como esses trevos. Como agora está saindo o trevozinho aqui, uma rotatória, vai facilitar bastante. Porque aqui tem muito comércio, tem todo mundo vindo para cá praticamente. Então é aqui que a gente precisa dar um jeitinho de beneficiar, porque isso aqui é só para Blumenau, né? Quanto mais aperfeiçoadas as ruas com a tal, mais rápido flui o fluxo de veículos, né? Tem muitos lugares que os passeios está muito difícil mesmo. E aqui então não tinha nada, só simplesmente jogaram asfaltozinho ali, uma saída, principalmente numa saída dessa aí, né? Então agora acredito que vai ficar muito legal. Aí tem essa esperança, a gente fez força também com a tal, que a gente quer que isso flui para a gente, né? Isso não é só para mim, isso é para toda a população. A obra foi licitada pelo valor de R$350 mil e está dentro do prazo para a conclusão. O vereador Bruno Cunha enfatizou a necessidade da execução de serviços pela mobilidade urbana. No caso da rotatória no bairro Itopavazinha, o parlamentar disse que a obra era esperada
e o resultado deve ser comemorado. Nós temos que parabenizar pela execução dessa obra, destacar que é uma luta muito intensa da comunidade, de vários e vários parlamentares, né? Nós somos vereador novo de primeiro mandato, fomos procurados através da comunidade e também unimos esforços, né? Tem vários colegas envolvidos, as associações, a comunidade. Eu acho que nós temos que separar as diferenças políticas, a gente tem que unir os esforços para que as demandas saiam, que as coisas aconteçam. Então vai facilitar muito a mobilidade da região. Nós temos aí a nossa assessoria procura fazer um trabalho muito espalhado também pelos bairros da cidade, para a gente conversar, dialogar e trazer também para a Câmara Municipal as demandas e fortalecer as lutas que já estão acontecendo. Então é uma luta histórica, acho importante a gente frisar. Parabenizo o Executivo pelo atendimento dessa questão, parabenizo todos os colegas parlamentares envolvidos e toda a comunidade blumenauense que lutou para que isso daqui fosse realidade. Então a gente fica muito feliz quando os interesses coletivos são colocados em primeiro lugar. Essa discussão da mobilidade urbana é uma das grandes discussões da cidade. A gente sabe a dificuldade do trânsito, como isso nos incomoda, como isso faz perder tempo e é um dos grandes problemas dos gargalos que Blumenau tem. Então é muito importante que nós tenhamos essas ações pontuais, que a gente tenha essas realizações que geram um impacto importante para melhorar o cotidiano da comunidade. Neste momento de enfrentamento à Covid-19, o vereador Jovino Cardoso Neto fala sobre o retorno das atividades e cuidado que as pessoas estão tomando para se manterem saudáveis. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade da TVL, nós estamos dando a nossa posição, falando sobre a situação, como é que está a situação em Blumenau. Em especial, eu faço parte ali das reuniões que o prefeito Mário com o presidente Lanzarin tem participado constantemente na prefeitura. Nós temos o presidente aqui que é médico, que tem passado as informações também para a Câmara de Vereadores, para todos nós. É alarmante a situação quando nós soubemos o que estava para vir acontecer a nível nacional, internacional, como houve as manifestações. Com relação a Blumenau, nós temos visto que realmente as coisas estão, posso dizer, sob controle, né? O prefeito Mário, juntamente com toda a sua equipe, tem feito uma orientação, tem disponibilizado live todos os dias, a gente tem participado desse processo e hoje nós temos algumas ações que foram deliberadas a pedido, inclusive, do Poder Legislativo blumenauense, que é a liberação do comércio, que é a liberação dos shoppings, das galerias, das academias e também do segmento religioso como um todo. E eu tenho acompanhado constantemente, né, tanto academias como comércio, bem como segmento religioso, quase que todos os dias. E a nossa palavra tem sido sempre aquela de orientação, respeitando o decreto do governo do estado, respeitando a determinação do quadro clínico que também o município tem através da Secretaria de Saúde, para que se mantenha a distância adequada, se mantenha a higienização. E nós temos conseguido aí, graças a Deus, através do bom senso também, né, das pessoas, manter a segurança, manter a qualidade de vida da nossa gente. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse o câmarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O resumo da semana está terminando. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.